Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é: qual é a definição de teologia? Teologia, qual a definição? Mas antes que eu comece a falar, se você não conhece o canal, entra neste canal, se inscreve e desde já eu agradeço então por essa ajuda, tá bom? Toca o sininho de notificações para o YouTube lembrar você dos próximos vídeos. Já são mais de 400 vídeos prontos para vocês, tá bom? Like ou dislike no rodapé o que você achou. E até uma sugestão, caso você queira deixar nos comentários. Bora comigo? A palavra teologia vem de duas palavras gregas que significam estudo de Deus. Teologia cristã é apenas uma tentativa de entender Deus como revelado na Bíblia. Tá bem, gente? Tá? Que fique bem claro isso. Nenhuma teologia vai completamente explicar a Deus em seus caminhos, porque Deus é infinitamente maior do que tudo que nós somos, tudo que sabemos. Então a palavra de Deus, a Bíblia, as escrituras sagradas deixadas, os livros, o canon, os livros, Biblion, os livros, tanto velho quanto novo, Deus deixou para o ser humano no sentido de que basta. O que ele deixou, basta. É o suficiente. Ok? Porque Deus é além, é muito mais incomparável do que foi deixado escrito sobre ele. Tranquilo? Bora lá. Portanto, qualquer tentativa de descrevê-lo por completo vai falhar mesmo. Impossível. Impossível. Romanos 11, 33 ao 36. No entanto, Deus quer que conheçamos o máximo possível e a teologia é essa arte, é a ciência de conhecer e entender o que podemos saber sobre Deus de uma forma organizada e compreensível, como a questão sistemática, não é verdade? Como eu já deixei nesse canal também, eu fiz vídeo falando sobre a teologia sistemática, ou o estudo organizado, tá bom? De todos os assuntos referentes ao Velho e o Novo Testamento, tá bom? Muitas pessoas tentam evitar teologia porque acreditam que teologia traz discórdia. Não, gente, não traz discórdia, viu? Se for uma teologia explicada, texto no contexto, o histórico, a geografia, o tempo, a política, a religião, a humanidade, para quem foi escrito, se para o judeu, se para o gentil, se foi para o grego, se foi para o romano, enfim. O Espírito Santo tem que estar nisso, porque é o Espírito Santo que revela a palavra. Ela revela aquilo que foi escrito e ela traz ao coração. Então, o Espírito Santo vivifica, dá entendimento, dá sabedoria e graça para a gente poder estudar e ter um entendimento sobre o assunto, tá? No entanto, quando compreendida de forma adequada, teologia une as pessoas. Teologia é organizar os ensinos da palavra de Deus de uma forma compreensível, inteligível, inteligente, tá certo? Racional, sabe? Algo assim que você fala, puxa, bacana, uma coisa puxando a outra, fazendo um paralelo do velho com o novo, tá bom? É assim que funciona, tá? Então, teologia bíblica ela é própria e é uma coisa boa. Ela é os ensinos da palavra de Deus ou das escrituras sagradas, tá? Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala também sobre isso, dando base para vocês. O estudo da teologia, então, é nada mais, nada menos que aprofundar-se na palavra de Deus para descobrir o que ele tem revelado sobre si à humanidade e aos seus, ok? Quando fazemos isso, já com certeza vamos conhecê-lo como o Criador de todas as coisas, aquele que fez, aquele que sustenta, aquele que é juiz, é o justo juiz, ele é advogado, ele é o único, ele é alfa e ômega, ele é o início e fim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e é eternamente a glória a ele sempre dada, tá? Romanos 11, 36, amém. É isso, tá bom? Quando Moisés perguntou quem o estava o enviando a Faraó, quem conhece a história sabe, quem lê, Deus respondeu, eu sou, Êxodo 3,14. Eu sou, está enviando, tá? O nome eu indica personalidade. Deus tem um nome, assim como ele tem dado nomes a outras pessoas. O nome eu sou ilustra uma personalidade livre,
com propósito e autossuficiência. Então Deus é autossuficiente, tá bom? Deus não é uma força celeste ou uma energia cósmica, como muitos acreditam, tá? Como os agnósticos, por exemplo, os ateus e etc. E tudo mais, ok? Então vamos lá, Deus não é uma força celeste ou uma energia cósmica. Ele é um ser onipotente, autoexistente, autodeterminante, com uma mente e vontade própria, pessoal e livre. Então, ele tem se revelado à humanidade através de sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Ok? Então é como se, para a gente ter um entendimento aqui melhor, mais didático, seria o Pai na formação, na criação, o Filho depois de 4.000 anos no apogeu, na plenitude dos tempos que Jesus Cristo veio, e depois o Espírito Santo logo quando Jesus volta para o Pai, o Espírito Santo batiza ali as pessoas em Atos dos Apóstolos, Atos 2 em diante, aí começa a igreja, o Espírito Santo batiza, sela e faz morada no crente, no cristão, naquele que nasceu de novo, até os dias de hoje, até o arrebatamento da igreja, tá bom? Então, nisso ele é glorificado, tá bom? Note que aqui há uma progressão. Então, à medida em que a gente busca, à medida que Deus revela, à medida em que as coisas vão acontecendo, Deus vai revelando como um processo, tá? Dentro disso, para que venhamos a obedecê-lo. E como resultado disso, somos enriquecidos, não de dinheiro, tá, gente? Não de grana, enriquecido no conhecimento, no conforto, na esperança e na fé que tanto nós precisamos, tá? Então devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então essa teologia, ela traz uma compreensão bacana para nós. O contrário disso só destrói a vida das pessoas. Nós temos visto aí no meio evangélico, no meio cristão protestante, uma teologia estranha, um fogo estranho, algo que só visa isto aqui. Tá? Então essa teologia não é boa. Tá? Essa teologia não serve, é de homens, é de Satanás, não é de Deus para os homens, nunca foi, tá bom? Então ela é superficial, ela está errada e não entra, não está nos padrões ao qual Deus nos deu. Então conhecer a Deus é de importância crucial para vivermos nossas vidas. Somos cruéis em nós mesmos se tentarmos viver nesse mundo sem conhecer a Deus, o que administra, o que faz, o que opera maravilhas. Então, devemos entender que devemos crer, buscar e viver uma vida de comunhão com Deus. Não de forma religiosa, mas pessoal. A religião ela só separa, ao invés de ligar, que religião significa religare, né? No grego, no latim, né? Infelizmente não religa nada a nada, tá certo? Então nós devemos entender que Jesus Cristo é a única ligação do homem para com Deus, tá bom? Então, para os finais aqui, vamos seguir. Dessa forma, você pode entender que se você não buscar ao Senhor, se você não tiver essa fé, você vai desperdiçar a sua vida e você vai perder a sua alma se você não acredita. Ninguém obriga você a acreditar que Jesus Cristo é o Salvador, por exemplo. Ninguém obriga você a acreditar assim, tá bom? É uma questão de fé. Todos os cristãos devem estar consumidos com a teologia. Todos os cristãos devem estar consumidos com a teologia, o estudo pessoal e intenso de Deus. Consumidos aqui é no sentido de estar inteirados, vivendo na pessoa, consumido no desejo, deve ser esse desejo, tá? Então o estudo pessoal intenso a respeito das coisas de Deus e do próprio Deus. Então poderemos conhecer melhor e amar, e obedecer, e viver. Iremos passar então assim toda a eternidade, de eternidade com Ele. Por quê? Conhecendo a vontade dEle, logo teremos e saberemos o que Ele tem para cada um de nós. Então é importante que você leia, que você entenda. Só para a gente falar aqui para o final, porque a teologia ela traz uma significância e mostra para nós o que o Velho era, o Velho Testamento, o que o Novo é, o que é aplicado do Velho Testamento no Novo. Lembrando que o Velho Testamento basicamente é para o povo judeu. Os evangelhos foi escrito para o povo judeu, mas o povo judeu não reconheceu, não aceitou os benefícios dos evangelhos, veio para nós, povo gentil. Lembrando que a igreja gentílica que somos nós, se você não é judeu, tudo que não é judeu é gentil ou gentílico.
Então nós somos a igreja gentílica. Então o Novo Testamento é o que importa para nós, tá certo? A partir de Atos dos Apóstolos, que é o único livro ou epístola de Paulo ali, né? Uns dizem que foi Lucas que escreveu, tá? Que não foi fechada, ela é aberta. Por quê? Atos dos Apóstolos ou obras, atitude dos apóstolos, ela continua até que haja e aconteça o arrebatamento. Então é o único livro, ou epístola, ou carta, como queira, que é aberta, ok? Porque a igreja ainda continua aqui, ok? Então, quando você pega essas epístolas, mesmo você pegando ali Atos dos Apóstolos em diante, você vê uma transição do judaísmo para o cristianismo. Do povo judeu para o povo gentil, tá bom? Então é importante isso, mas a liderança não ensina. A teologia dessa liderança é muito fraca, é muito pobre, porque é uma teologia baseada no conceito de uma instituição, de uma denominação. Pegaram o corpo de Cristo e fizeram picadinho. Porque aí você tem aí das igrejas antigas, wesleyanas, luteranas, anglicanas, wesleyanas, e aí vai. Aí depois você tem as batistas, presbiteriana. Basicamente aí, depois você tem as pentecostais, as assembleias. Aí você tem as neopentecostais, que são esses grandes templos que vêm chegando aí até os dias de hoje. Então cada uma delas fala uma coisa, cada uma delas tem um jeito. E o pior de tudo, aí entra essas teologias da prosperidade, essas brigas por poder, essas brigas por dízimos e ofertas, que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver, é coisa do judeu. E as ofertas têm a ver em repartir com o pobre, a viúva e o necessitado. Tá bom, gente? Eu já tenho algumas coisas neste canal sobre isso também, tá bom? Quero fazer um pouco mais para poder estar ajudando melhor na compreensão. Espero ter feito entender dentro desse assunto que hoje eu trouxe aqui falando um pouquinho sobre qual é a definição de teologia. Então, teologia é tel, Deus. Logia, estudo sobre Deus ou estudo de Deus para o ser humano. Tá bom, queridos? Eu trago mais coisas para vocês, com certeza, porque é uma área que eu estou estudando, é uma área que eu gosto de estudar e eu quero trazer mais informações sobre o que é teologia, os ramos da teologia. Ok? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai. Paz do Senhor seja contigo. E até um próximo vídeo.